Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos na live do livro Respostas da Vida, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Aqui está, Respostas da Vida. Estamos hoje no capítulo 22, Desculpar. Hoje é 6/2/2023. Desculpar. Aliás, os assuntos que o André Luiz tem trazido são dicas de saúde mental, não é? Como fazer para se harmonizar, para superar os limites, os hábitos malsãos, para que tenhamos um melhor aproveitamento na existência, mais lucidez, o que não quer dizer que deixemos de passar pelos percalços da vida, mas é diferente enfrentá-los com mais lucidez, compreensão, do que simplesmente se ver atropelado por coisas que possivelmente não daria para entender, não fosse a explicação da reencarnação, da lei de causa e efeito. Muito bem, desculpar. Está aí uma proposta que nós já ouvimos tantas vezes, já passamos por ela, ombreamos esta situação várias vezes, desculpar ou não desculpar, desculpar ou ficar ressentido, pedir perdão ou perdoar. Como nós lidamos com essa questão? Bom, a gente pode fazer um link apenas como ilustração de, digamos, exercício mental ou digressão filosófica, na lição do Livro dos Espíritos sobre a escala espírita, onde é descrito os níveis de evolução do espírito, desde a predominância total da matéria sobre o espírito, até a condição do espírito totalmente livre desta influência, onde há uma predominância do espírito sobre a matéria. Nesse degradê da matéria e da espiritualidade, da condição evolutiva, nós vamos entender mais o nosso comportamento. Obviamente que quanto mais espiritualizados, menos nos afetamos pelas coisas que acontecem. Por quê? A capacidade de compreensão, de entendimento, de tolerância elevados por conta da evolução faz com que o indivíduo tenha uma interação com estas questões bem diferente daquela que estamos acostumados a vivenciar. Então, desculpa. Se nós nos sentimos ofendidos, como vamos desculpar? E aí vem a negociação, né? Esperar que o outro dê um primeiro passo, que o outro sinalize que errou para a gente desculpar. Ou vice-versa, o outro não nos desculpa se a gente não se mexe. E a grande ilusão é que nós achamos que ao não perdoar, ao não desculpar, nós estamos sendo vitoriosos na briga de nervos, de ver quem é mais orgulhoso, quem é mais vaidoso, de não abrir mão do seu posicionamento, como se isso fosse uma virtude, uma qualidade. O que você pensa disso? Bom, nós vamos descobrir no processo evolutivo que isso é uma grande tolice, porque quando eu sou ofendido e guardo ressentimento, eu estou guardando brasas dentro de mim, venenos que vão me castigar. E eu acho que isso é vantagem, porque eu não desculpo, eu não perdoo, né? Então eu sou durão, eu sou forte, eu não abro mão do meu posicionamento, como se fosse uma grande virtude.
até que esse ressentimento se transforme numa doença e acaba com a valentia. É interessante como nós aprendemos ainda, né? Muitas vezes a dor vem fazer as vezes da racionalidade, da inteligência, para que a gente saia daquela ilusão, daquela fantasia que criamos. Desculpar é um grande negócio, não pensando aqui em mercantilismo, em negociação, eu digo grande negócio em termos de evolução. Digamos que é ser senhor da sua inteligência. É sábio aquele que perdoa. Mas você veja, a pessoa que não entende direito essa questão, digamos que o alcance mental dela não é muito alto, ela não consegue entender a situação, né? Porque ela não aceita ser ofendida e perdoar. Ela não consegue ver os benefícios desse perdão. Ela vê a ofensa como uma coisa devastadora, uma coisa cruel que aconteceu com ela e que não deve ser perdoado de jeito nenhum. Ela fica presa naquela situação, naquele momento da intriga, da briga, da desforra das partes envolvidas e não vai muito longe disso, né? Aí nós temos algumas frases sociais que ajudam esse comportamento. Por exemplo, eu lembro muito na infância de escutar isso em diversos ambientes, né? Se você brigar na rua, não venha chorando em casa que vai apanhar mais ainda. Ou seja, você arrumou encrenca na rua, se vira, brigue, mas não venha chorando para casa. E aí vem os chavões, né, de mariquinha, não enfrenta a situação, corre para o colo da mamãe, uma série de colocações infantis, absurdas, que muitas vezes os filhos, para não trazer vexame para dentro de casa porque apanhou lá fora, o filho, às vezes, bebe exageradamente e usa uma droga para lidar com aquela situação. Bom, então, quando a pessoa começa a evoluir, começa a crescer, a entender mais, ela vê que aquilo é fruto da imaturidade evolutiva, que não tem sentido. O fato de eu perdoar alguém não quer dizer que eu não tenho valor, que eu sou fraco, né, de ter perdoado uma pessoa. Ao contrário, isso mostra fortaleza, fibra, um posicionamento maduro na vida, que não tem medo das falações dos outros, aquilo que vão falar. Bom, então desculpar. Desculpe e você compreenderá. Desculpe, desculpe. Agora, tem situações e situações que precisam ser levadas em conta. Às vezes, no ambiente de trabalho, mesmo na família, alguém foi ofendido ou ofendeu, pode ser salutar a pessoa pedir perdão para ficar ali uma coisa apaziguada, um clima legal. Não pedir desculpas pode ser uma afronta desnecessária, não entrando na questão de um indivíduo maduro que ele não vai ficar ressentido ou maldizer a pessoa que o ofendeu, porque ele já é uma pessoa madura. Isso pode não mexer com ele, mas às vezes, para uma solução rápida de entrosamento entre as pessoas, é de bom tom pedir desculpa. Desculpe e você compreenderá. Podemos entender que o indivíduo desculpando, ele sai da trama atormentadora das suas ideias vingativas e ele compreende melhor a situação
e resolve de uma vez do que ficar carregando aquilo lá. Onde existe amor, não há lugar para ressentimento. Olha que bacana. Onde há amor, não há lugar para ressentimento. Se eu amo, e amar não é só gostar, então não há lugar para ressentimento. Eu não me ressinto porque eu amo, né? Se eu amo, eu sobreponho o ressentimento. Então, é claro que aquilo que os outros nos fazem, ou aquilo que fazemos aos outros, toca as partes envolvidas, né? Agora, quando estamos falando de amor, estamos falando de algo muito elevado. Porque a pessoa que tem amor, ela não tem paixão aselvajada, selvagem, né? Não é uma coisa louca, descontrolada. O amor é uma capacidade, é um sentimento elevado que amplia as possibilidades do indivíduo. Digamos que deixa a pessoa mais lúcida, mais inteligente, mais sociável, mais compreensiva. Como que uma pessoa neste estado de elevação vai se sentir ressentida? Ela filtra a provocação, a ofensa com o amor de imediato, porque a capacidade dela é muito grande e ela não está com o pé atrás, ela não está com defesas psicológicas no contato com o outro. Por quê? Porque ela está bem consigo mesma, ela está resolvida, né? Então, ela não vai ficar ressentida porque ela já superou isso há muito, uma vez que é uma predominância deste sentimento elevado que é o amor, que mexe nas capacidades do indivíduo. Muito bem, então, onde existe amor, não há lugar para ressentimento. Quer dizer que os nossos ressentimentos vão ser superados? Inevitavelmente, porque o amor vai predominar nas nossas vidas. Já citamos aqui outras vezes, vamos só fazer uma pequena ilustração. Quantos grupos familiares existem na Terra? Quantos ambientes de trabalho? Amigos que são vizinhos, partidários de determinados ideais, no qual nós convivemos com pessoas, repartimos experiências, ganhamos amizade, ganhamos afeto e damos afeto, amizade, e neste processo todo nós estamos desenvolvendo, ampliando amor. Então, as relações inamistosas, persecutórias, problemáticas, com estas convivências citadas, que são inevitáveis no processo reencarnatório, nós vamos aprendendo a superar as adversidades e aprendendo a tolerar, a ser simpático, a amar, a permutar, etc. Você pode dizer, mas eu não tolero tal pessoa e não quero mais saber dela. Mas você vai desencarnar, a sua consciência vai ficar mais ampliada, você vai ver que aquilo que houve com essa pessoa que você não gosta foi uma coisa assim, desnecessária, que pode ser superado e é programada uma reencarnação onde você nasce como parente dessa pessoa que você disse que não ia se reconciliar com ela. Você vai reencarnar como amigo, parente, pai, filho, mãe, avô, avó, e vai ter uma convivência na qual, inevitavelmente, naturalmente, o amor vai aflorando, aflorando, aflorando. Daqui a pouco você está abraçado com a pessoa que você desgostava e tem um relacionamento bacana e talvez reflita no fundo da sua alma, puxa vida, por que eu não conhecia essa pessoa antes? São os mistérios da evolução. Ou melhor, não é mistério, é a racionalidade da evolução.
Porque quando nós evoluímos, nós ampliamos a nossa capacidade de compreensão. Uma pessoa que hoje faz parte do nosso círculo social, que você ama muito, respeita, valoriza, pode ter sido inimigo de ontem, onde vocês não podiam se olhar e agora não vivem um longe do outro. Ao colocar-se na condição de quem erra, seja qual seja o problema, de imediato, você notará que a compaixão nos dissolve qualquer sombra de crítica. Compaixão, este sentimento elevado. Ao colocar-se no lugar, na condição de quem erra, seja qual seja o problema, de imediato você notará que a compaixão dissolve qualquer sombra de crítica. Bom, ao nos colocar na condição de erro, que tanto nós como o outro podemos errar, de imediato você notará que a compaixão dissolve qualquer sombra de crítica. Você errou, o outro errou, a compaixão dissolve qualquer crítica a respeito da situação, porque esse sentimento elevado da compaixão faz com que o indivíduo. É a mesma coisa na citação anterior da questão do amor. O indivíduo com compaixão, ele entende, ele compreende, ele se coloca no lugar do outro figurativamente, porque não dá para entrar no lugar do outro, né? Mas ele tem essa capacidade de entender. O erro é dissolvido. Eu já tinha lido a respeito do ressentimento que nós citamos agora, que ele também é temporário. À medida que a gente evolui, a nossa compreensão se amplia e nós deixamos de ficar ressentidos porque nós entendemos o outro. Quando entendemos, dissolve, acaba o ressentimento. Aqui é a mesma coisa, a pessoa que cometeu um erro com alguém é dissolvido por conta desta compaixão, né? Nós não ficamos naquele clima limitado, tenso, de briga, de provocação, de forma a não entender e de se sentir ofendido. Não, a compaixão faz com que o indivíduo saia dessa faixa, entre numa faixa mais elevada de capacidade de compreensão. Olha só, a existência humana é uma coleção de testes em que a divina sabedoria nos observa com vistas à nossa habilitação para a vida superior. Bom, a existência humana é uma coleção de testes, testes de paciência, teste de amizade, de afetividade, de trabalho, de lidar com a diferença, uma série de experiências que vão testando as nossas capacidades e nos habilitando a lidar com questões mais amplas por conta daquilo que o teste faz em termos de crescimento pessoal, né? Por exemplo, quando você constitui família, você está entrando num teste de relacionamento, de afetividade. Você está no teste de aprender a lidar com a pessoa, a aprender como se comportar quando a pessoa te trata bem ou te trata mal. Quando você entra no emprego, você tem os testes de sua capacidade intelectual, dos seus talentos, né? Nós passamos por vários testes que a gente poderia chamar também de provação, onde vamos aprendendo várias qualidades. Então, olha só, a existência humana é uma coleção de testes em que a divina sabedoria nos observa nos testes, com vistas à nossa habilitação para a vida superior. A vida superior
que pode ser tanto subjetivamente como um local, certamente vai ser composta essa cidade espiritual, esta região, este lugar, de espíritos numa condição mais elevada, onde venceram as suas limitações, os seus instintos selvagens, né? Onde nestes vários testes aprendeu várias qualidades para se relacionar com pessoas mais evoluídas, porque nós vamos evoluindo também. E esses testes, digamos que vão nos gabaritando, nos aperfeiçoando para lidar com estas situações mais elevadas. Quem hoje condena o próximo não sabe que talvez amanhã esteja enfrentando os mesmos problemas daqueles companheiros presentemente em dificuldade. Bom, ninguém escapa das experiências inevitáveis, né? Você pega um empregador hoje que ele é cheio de si, acha que é poderoso demais e pode bagunçar a vida dos outros com seus interesses, faz e desfaz dos seus empregados, amigos, companheiros, companheiras, mãe, pai, filho, e está cavando a própria cova, como se diz, né? Está semeando espinhos que vai colher no futuro. E quando desencarna, ele faz uma revisão da sua existência com a consciência melhorada. Ele tem mais ciência dos erros que cometeu, o peso desses erros pesa nos seus ombros, ele vai pedir retificação, condições para mudar a situação no qual infelicitou várias vidas. Então, o próprio indivíduo ele acaba pedindo ajuda aos benfeitores para reparar os erros cometidos. Quando não, ele passa por provas ou expiações, no caso da expiação, quando ele reincide nas provas, então ele passa por expiação inevitável, onde ele vai aprender, queira ou não queira. Você veja que interessante, às vezes você pega um pai déspota e maltrata o filho, ou a filha, ou a família, de modo a perturbar estas vidas. O tempo passa, esse pai desencarna e reencarna na família que deixou como filho do seu filho na vida anterior. Ele reencarna como filho do seu pai na vida anterior. Desculpa, falei errado. E esse pai, que foi um filho maltratado, vai ser um pai neurótico que vai tratar o filho atual com a sua neurose. É uma possibilidade. Deu para entender? Por exemplo, eu sou pai e tenho um filho. Eu maltrato esse filho na educação, eu desencarno e vou nascer como filho do meu filho, que foi pai na vida anterior. E aí eu vou receber a educação dos maus tratos que eu dei para aquele filho. Espero que deu para entender, que ficou meio confuso, né? Bom, vamos lá. Nos esquemas da eterna justiça, o perdão é a luz que extingue as trevas. É o momento de parar aquela vida, as vidas atormentadas diante de perseguições, de não perdoar, de vinganças, etc. O perdão aparece aí como o medicamento que vem solucionar. O perdão é a luz que extingue as trevas, porque os envolvidos nas cobranças, nas vinganças, vão se atormentar, se desequilibrar e demorar quanto tempo para
voltar ao equilíbrio? 10 anos? 100 anos? 1000 anos? Depende dos envolvidos. Às vezes, aquilo que parece ofensa é o socorro oculto do mundo espiritual em seu benefício. Aquilo que parece ofensa é o socorro oculto do mundo espiritual. Às vezes, a promoção dos benfeitores de uma doença que eles chamam de auxílio-doença. O indivíduo, às vezes, está se perdendo e aparece a doença para afastá-lo daquela perdição, né? Às vezes, uma demissão inesperada numa empresa, uma situação difícil, que parece o fim do mundo, o indivíduo se sente desertado e, de repente, é uma ajuda que ele está recebendo. A misericórdia vai além do perdão, criando o esquecimento do mal. Olha que bacana essa colocação. A misericórdia vai além do perdão, criando o esquecimento do mal. A misericórdia, criando o esquecimento do mal. A misericórdia que o indivíduo sente diante da situação do envolvimento com determinado drama, com um grupo de pessoas ou uma pessoa, pode ser ultrapassado pela misericórdia, criando o esquecimento do mal. Às vezes nós sentimos sentimentos elevados que traz uma clareza mental, uma compreensão, uma tolerância não comum, né? Às vezes é um estado especial, pode ser que o indivíduo tenha ido numa região mais elevada, pode ser que tenha a presença de algum benfeitor por perto, pode ser uma memória agradabilíssima, né? E eu sempre falo aqui de uma colocação de Joana de Ângeles, que o cultivo dos sentimentos elevados, como o perdão e a gratidão, perdão e a gratidão, ou o amor e a gratidão, todos eles são sentimentos elevados, chega a curar pequenos conflitos na personalidade quando o indivíduo sente esses sentimentos. Então, veja bem, você pode estar do lado de uma pessoa difícil, e você provavelmente é para ela também, e dizer, mas não tem jeito de conviver com essa pessoa, eu não tolero, não aguento. É que no nosso estado de perturbação, nós não temos muitas capacidades de entendimento, de compreensão, de compaixão. Quando elevamos os sentimentos, clareia, nós entendemos, nós toleramos, nós aceitamos, nós entendemos diferente a situação. Nós estamos caminhando para chegar nesses patamares mais elevados e compreender mais as situações. A indulgência é a fonte que lava os venenos da culpa. A indulgência. Acabar com a culpa que massacra qualquer um. É a fonte de muitas obsessões. Começa com a auto-obsessão, onde o indivíduo se acusa, se maltrata por um erro cometido, né? E desse modo ele fica desequilibrado, facilitando o processo obsessivo, porque ele está já se auto-obsediando. Portanto, temos que ser indulgentes para acabar com esse estado de culpa. Às vezes, a culpa é uma coisa rápida, onde o indivíduo percebe que cometeu um erro e se retifica. O problema é quando ele fica detido na autoacusação, sofrendo muito. Perdão é a fórmula da paz. Chegaremos lá todos nós. Aprendamos a tolerar para que sejamos tolerados. Aprendemos a tolerar para que sejamos tolerados.
porque nós temos os nossos momentos de desequilíbrio. Como alguém disse, todo mundo um dia surta um pouco, né? E precisamos da tolerância do outro, assim como toleramos as pessoas. É um exercício de compreensão, de humildade, de saber que todos nós estamos suscetíveis a tal situação. Bom, chegamos ao fim. Agradeço a participação de vocês no estudo desse livro Respostas da Vida. Eu espero que tenha ficado claro aquela ilustração que eu estava fazendo. Vou tentar sintetizar agora, só para não sair com um pensamento: será que foi certo ou errado? O que eu quis dizer é o seguinte: se eu sou um pai que maltrata o meu filho e ele fica neurótico por isso, amanhã eu desencarno e vou ser filho dele e vou receber a educação dele, eu vou ser um neurótico igual a ele. E eu que causei aquela neurose como o pai dele na vida anterior. Agora eu acho que eu consegui me explicar. Bom, muito obrigado, tenha uma boa semana. Hoje estamos começando a semana, né? Pedimos aos nossos benfeitores que estejam sempre conosco, agradecemos ao nosso Mestre Jesus a oportunidade de refletir sobre os ensinamentos da espiritualidade e que sejamos enriquecidos com esses ensinamentos e tenhamos uma boa semana. E a semana que vem continuamos o estudo deste belo livro de André Luiz, Respostas da Vida. Boa semana a todos.